gravação. Então, a gente vai seguir no estudo das provas em espécie, Emerson. Nós já falamos na aula passada sobre as perícias, né, e sobre o exame de corpo de delito. A gente tem, efetivamente, alguma dúvida sobre a aula passada? Ficou legal? Mônica, Darlene, tá ok? A gente vai falar hoje, primeiro, da prova testemunhal, né? A prova testemunhal, ela é uma prova, né, dentro dessa lógica, que eu queria, antes de mais nada, voltar efetivamente a conversar sobre algo que eu falei para vocês há uma semana atrás, quando nós vimos a teoria geral das provas. O que a gente falou dentro disso? A gente falou, efetivamente, que não há, dentro desse contexto, qualquer hierarquização importante das provas. Falando isso de outra forma, gastava-se uma energia, Emerson, há tempos atrás, eu aprendi assim no século passado, a gente gastava uma energia muito vigorosa, Kleber, para tentar hierarquizar as provas. Tal prova vale mais do que a outra, que vale mais do que a outra, que é uma bobagem, porque eu só vou conseguir aferir isso dentro do caso concreto. Eu só vou conseguir aferir isso dentro da situação específica. Eu tenho que observar aquele caso concreto, aquela situação específica, para que eu possa daí extrair efetivamente, Luísa, qual dessas provas, bom lhe ver também, qual dessas provas vai ser mais útil. E havia um preconceito, eu queria muito saber, Antônio, por que eu estou gritando, havia um preconceito, deixa eu baixar aqui, havia um preconceito muito grande sobre, eu vou me empolgando, né, sobre a prova testemunhal. Inclusive, alguns diziam que a prova testemunhal valia menos porque era a prostituta das provas, porque ela poderia ser corrompida. Ora, da mesma forma que eu posso corromper uma prova testemunhal, eu posso corromper um perito, eu posso fabricar um documento. Então, qualquer prova, ela é adulterada ou passível de ser adulterada. E esse raciocínio era um raciocínio, inclusive, mais equivocado do que preconceituoso, Darlene, porque a esmagadora maioria dos processos penais do Brasil, mas a esmagadora mesmo, ela já é construída dentro de uma realidade de prova testemunhal. A prova testemunhal, repito, ela é a prova que consolida a maioria das instituições criminais do Brasil. Então, falar em prova testemunhal como uma prova de segunda categoria ou de menor importância, é você dar um tiro no pé nos próprios processos, Luísa, porque a maioria dos processos que nós temos no Brasil são processos edificados e construídos a partir da prova testemunhal. Então, agora que a gente vai começar a estudá-la, vamos começar a estudar sem nenhum tipo de preconceito, né, como se nenhum tipo de pré-análise. Ela é uma prova relevante, ela é uma prova útil, ela é uma prova que tem seus limites, como qualquer outra prova. Não é à toa que a gente conversou na aula passada, na diária, na verdade, na terça-feira da semana passada, aquele raciocínio que a gente desenvolvia, que o juiz sempre vai ter que decidir com base no conjunto probatório. Não há uma bala de prata, não há uma prova única, absoluta, Antônio. O juiz vai ter que ter a sensibilidade de olhar para aquele panorama, olhar para aquele conjunto probatório e dali extrair o que ele entende como um fundamento da sua decisão. Então, vamos começar a ver a prova testemunhal como uma prova a mais, uma prova útil e uma prova que tem uma relevância prática muito grande. O artigo 202, ele faz uma afirmação: toda pessoa poderá ser testemunha. Então, ele afirma, Joslane, que toda pessoa pode ser testemunha. Mas eu quero explicar isso melhor, e sobretudo e principalmente, que a gente possa, Leila, compreender o alcance disso aqui. E aí nós vamos falar um pouquinho, João, de linguagem. O que é linguagem? A gente vai perceber que eu posso usar linguagens diferentes para a mesma coisa. Vocês são alunos da Unifor. Vocês são acadêmicos de direito. Vocês são as duas coisas. Mas, dependendo do momento, uma ou outra linguagem, Emerson, acaba sendo mais útil. Então, em relação à testemunha, nós temos duas linguagens diferentes. O CPP, o que eu posso chamar de a lei, ela usa a seguinte linguagem, ela usa
a linguagem de testemunha compromissada e testemunha não compromissada. Por outro lado, a doutrina e a jurisprudência. E principalmente a prática forense, a prática do dia a dia, usam uma outra linguagem. Ela chama de testemunha apenas aquela que presta o compromisso. Eu falo já já desse compromisso. Falo já já dele, lá do artigo 203. E ela vai chamar de informante ou declarante aquela que não presta o compromisso. Aqui, entendam bem, a gente está falando apenas, Laiana, Andiara e todos os demais, numa linguagem. Para o código, todo mundo, everybody's, é testemunha. E ele divide em testemunha compromissada e testemunha não compromissada. Na doutrina, e principalmente na prática, a gente vai chamar, Luísa, de testemunha só aquela que é compromissada. Que compromisso é esse? É o compromisso de falar e de falar a verdade. A testemunha não poderá silenciar e ela nem poderá mentir. Muitos de vocês aqui, para minha alegria, Darlene, Mônica, Letícia, Joslene e tantos outros, foram meus alunos lá de Penal 3 e estudaram comigo o crime de falso testemunho, lá do artigo 342. O que motiva a existência do crime de falso testemunho? A base de fundamento do crime de falso testemunho é o artigo 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes ou quais são suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. A gente pode resumir esse artigo 203, João, nessa dupla obrigação. A testemunha tem que falar, ela não pode silenciar, e ela tem que falar a verdade. Essas são as premissas, são os pilares da testemunha. Essa testemunha compromissada, para a doutrina, é o que verdadeiramente a gente vai chamar de testemunha. A testemunha não compromissada, aquela que não presta o compromisso, aí nós vamos chamar, do ponto de vista prático e do ponto de vista doutrinário, de informante ou declarante. E é essa linguagem que eu quero usar com vocês a partir de agora. Então, a partir de agora, 19 horas e 23 minutos em Brasília, a gente vai falar de testemunha apenas se eu estiver me referindo àquela que prestou esse compromisso. O compromisso de falar e o compromisso de falar a verdade. Se eu estiver tratando de uma pessoa que não tem esse compromisso, a gente vai falar efetivamente em a figura da informante ou da declarante. Muito bem. Diante disso, o que a gente vai perceber? A regra é que quando eu sou indicado como testemunha, eu devo prestar esse compromisso. O código vai nos informar, e ele faz isso aqui no artigo 208, quais são as pessoas que, em teoria, não vão prestar o compromisso. Mas aqui eu queria fazer uma separação. Queria fazer uma separação ainda importante.
que a gente viu até agora, Kleber? A testemunha é aquela que presta compromisso, o compromisso é esse de falar e de falar a verdade, e o informante é aquele que não tem essa obrigação por não prestar o tal do compromisso. Perfeito. Aqui eu queria que a gente entendesse uma diferença essencial. A testemunha, eu insisto, quando eu estou me referindo aqui à testemunha, estou falando da testemunha que prestou esse compromisso. Se ela faltar com esse compromisso, portanto, se ela omitir ou se ela mentir, ela estará efetivamente cometendo o crime de falso testemunho. O informante, esse que não presta o tal do compromisso, se ele mente, Mônica, ou se ele omite, Luísa, não haverá crime. A conduta dele é atípica. Então, a gente já percebe aqui uma diferença no tratamento. A testemunha pratica crime ao mentir ou ao silenciar, o informante não. Agora, há um outro lado da moeda aqui, Emerson. A testemunha, que tem essa obrigação mais pesada, digamos assim, de falar e de falar a verdade, ela tem algo a seu favor. Aquilo que ela fala é necessariamente, Fairuze, prova. As informações prestadas pela testemunha, portanto, por essa que prestou o compromisso, eu reputo como prova, eu reputo como presumivelmente verdade. Em contrapartida, aquilo que o informante ou o declarante efetivamente falam, né, aquilo que ele falou, não será considerado prova. Então, as palavras, as informações da testemunha, eu tomo como prova. Presume-se verdade. Por quê? Porque ela prestou o compromisso. Já o que o informante ou declarante falou, presume-se como indícios. Como indícios. E qual é a diferença? A força probatória é diferente. A prova tem uma presunção de verdade, João, e eu posso, por exemplo, fundamentar uma decisão com ela. Os indícios são informações importantes, mas com um valor probatório que menor. Deixa eu trazer um exemplo bem simplesinho do que é indício, porque eu tenho certeza que todos vocês se lembram desse caso. Vocês se lembram daquele caso, daquele herdeiro, daquela marca Yoki, que foi morto pela esposa, né, Lisa Matsunaga? Naquela época, Ariadne, a gente viu muito na televisão, foi muito passado, uma cena, Kleber, em que ela saía do apartamento no elevador com algumas malas. Depois da investigação, descobriu-se que naquelas malas estava o corpo da vítima, né, que ela dividiu, desmembrou, colocou naquelas malas para poder tirar do apartamento. Um crime terrível. Mas onde é que eu quero chegar? Aquela imagem, Darlene, dela saindo com as malas, não provam nada. Mas elas são o quê? Um indício de que eu tenho ali uma informação importante e que eu deveria seguir um determinado rumo de investigação. Tanto assim, Kleber, que a polícia segue esse rumo e encontra as malas na beira de uma estrada, localizando lá o corpo da vítima. Então, um indício é isso, é algo que não prova, é algo que não tem valor probatório relevante, mas é uma informação que colabora com o processo e que desta informação, Luiz, eu posso chegar na prova. Então, aquilo que o informante fala, eu não reputo como uma verdade absoluta. Não há presunção de verdade sobre aquilo ali. Mas, eventualmente, eu posso me apropriar daquilo para daí extrair outros elementos de prova, conduzir outras provas. Então, a primeira grande ideia que eu quero fechar na cabeça de vocês é isso. Eu tenho a testemunha compromissada, a testemunha que tem a obrigação de falar e de falar a verdade. A regra é que eu preste compromisso, então eu vou ser ouvido nesta condição como regra geral. Tenho o bônus, que é o que eu falo, presume-se verdadeiro, e tenho o ônus. O que é o ônus? Eu, infaltando com a verdade, respondo pelo crime de falso testemunho. O informante tem um bônus, ele não responde por crime algum,
mas ele tem um ônus, o valor probatório é menor. Eu vou ouvir o Kleber e depois a gente vai voltar ao artigo 208, para gente poder enfrentar realmente o artigo 208, porque ele vai me dizer em que casos eu não presto esse compromisso. Diga, Kleber. Professor, só uma pergunta. O informante, ele não pode ser processado pelo crime de falso testemunho, mas digamos que essa declaração dele inverídica num processo, ele pode culminar com o processo dele em obstrução de justiça, por exemplo? Ele poderia, por exemplo, eventualmente praticar um crime de calúnia, ele poderia praticar um crime de autoimputação falsa de crime, vários outros crimes previstos lá no Código Penal, crimes contra a honra, crimes contra a administração da justiça e etc. Mas especificamente o do 342 ele não pratica. Agora imagina que, por exemplo, ao ser ouvido na condição de informante, ele faça uma acusação da prática de crime, sabendo que aquela pessoa é inocente a outrem. Ele vai praticar o crime de calúnia, por exemplo. Não há problema. Tá? Então, o que nos diz aí, Antônio, 208? Não se deferirá o compromisso, aqui se alude o artigo 203, aos doentes e deficientes mentais, aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o 206. E o que é esse grupo de pessoas do 206? Veja o que diz aqui o 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Vamos organizar esses dois artigos. Luísa, é muita coisa, vamos entender isso aqui. Eu quero que vocês entendam o seguinte, João. Na hora que eu indicar alguém como testemunha, eu sempre uso a palavra, Darlene querida, indicar, é porque eu acho que arrolar é muito pesado, né? Você foi arrolado como testemunha, calma, mas isso aí tem essa intimidade toda, vamos falar só indicar mesmo. Né? Darlene, depois eu quero que você me diga em que planeta está a sua fiel escudeira Brígida, né? Não sei, né, em que mundo ela vive. Então, veja, quando eu indico alguém como testemunha, a regra é que ela vai ter a obrigação de prestar o compromisso e, portanto, falar a verdade. Ela pode não prestar o compromisso se ela se encaixar nessas hipóteses. Que hipóteses são essas, João? Eu tenho menos de 14 anos, eu tenho uma enfermidade mental, ou eu tenho, na leitura do artigo 206, um parentesco com o réu, em linha reta, ascendente ou descendente, cônjuge ou mesmo irmão daquele determinado réu. Então a gente vai entender aqui, Emerson, que o que o código está fazendo? Ele está entendendo que essas pessoas que estão nessas três grandes categorias, elas não podem ser obrigadas a falar a verdade, elas não têm esse compromisso. Ou porque elas têm um vínculo sentimental, familiar com aquela pessoa, ou porque ela tem pouca idade. Imagina, por exemplo, uma criança de 10, 11 anos. Até interessante que ela seja ouvida, Mônica, mas eu não posso reputar as palavras dela como algo absoluto, uma presunção de verdade. Não fecharia, né, a ideia. A mesma coisa uma pessoa com algum tipo de enfermidade mental, igualmente. Né? Então a gente percebe que o código isenta, exclui dessa obrigação essas questões. Exatamente, né? Esse filme eu não assisti, Emerson não era nascido quando esse filme vem ser lançado, né? A minha era já é uma era completamente diferente disso, eu sou na era já da Maísa e outras tantas, né? Não tenho uma ideia do que você está falando, mas vamos supor que eu tivesse alguma ideia. Esse filme é baseado numa obra de ficção muito interessante, né? Eu obviamente não assisti, mas ele era com James J. Lewis e com o Harrison Ford, né? Assim, vamos imaginar que eu tenha assistido apenas ficcionalmente, e mostra exatamente isso, né? João, eu vou completar agora no próximo mês, João, eu tenho 20 anos de magistério, né? Eu vou completar 20 anos que eu dou aula no próximo mês. Aí você tem, o Antônio não era nem nascido nessa época, né? Eu já estava em sala de aula. Então é exatamente isso, ou seja, a trama do filme vai versar exatamente sobre a importância da oitiva daquela criança que presencia um crime e qual é o grau
né, de precisão, de veracidade que você vai ter em relação a isso. Então, a gente vai perceber que o código foi muito sábio aqui. Ele vai excluir essas 3 categorias de pessoas exatamente por dizer, olha, a pessoa que tem menos de 14 anos, a pessoa que tem uma enfermidade mental e a pessoa que tem um parentesco com o réu, eu não posso dela esperar muita isenção. Porque qual é a razão de ser, Luzia, do compromisso? O que eu quero com o compromisso, Laiana? Eu quero criar ali uma presunção de verdade. Na hora que eu digo fulano prestou compromisso de falar e de falar a verdade, ele tem a presunção de que aquilo que ele está colaborando é uma informação verdadeira. E se é uma informação verdadeira, eu posso, Maísa, usá-la como um elemento de prova. Eu posso usá-la como um fundamento. Agora, veja só. Aqui a gente está vendo que o CPP, nesse artigo 208, fala dessas 3 categorias. Menores de 14 anos, pessoas com enfermidade mental e, né, por último, a figura própria do agente, que é parente do réu. A jurisprudência, ela vai estender isso a parentes da vítima. Por que eu estou fazendo esse corte, estou fazendo esse recorte? Porque aqui é importante, Misael, a gente entender que, do ponto de vista prático, eu vou tratar os parentes do réu da mesma forma que eu trato os parentes da vítima. Assim como eu não espero, Antônio, que o parente do réu tenha um compromisso com a verdade, eu também não espero que o parente da vítima tenha. Mas quem definiu isso, Kleber, foi a jurisprudência. E por que é importante a gente fazer essa separação? Porque cai numa prova de concurso, ou cai numa prova minha, dizendo o seguinte: o Código de Processo Penal determina que tanto o parente do réu quanto o parente da vítima não estão obrigados a prestar compromisso. Falso. O Código fala só de parente do acusado. A jurisprudência foi que estendeu para dizer, se eu trato assim o parente do acusado, como é que eu não posso, Alcides, tratar também o parente da vítima? E aqui eu vou exemplificar com um caso que aconteceu comigo, inclusive um debate que eu tive numa audiência muito acalorado. Foi um processo muito difícil que eu atuei há uns anos atrás como advogado. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do processo, mas só para situá-los em relação ao que era. Era um caso, Felipe, de homicídio. A acusada era a viúva, ela teria mandado matar o marido. O pai da vítima se habilita como assistente da acusação e me contrata, Darlene, como advogado dele. E era um senhor muito decente, um coronel da reserva do Exército, um cara muito decente, muito sério, muito sofrido pela morte e pela perda do filho. E ele tinha muita convicção de que não só a viúva, que era a ré do processo, estava envolvida, Emerson, como também a mãe dela, como também os irmãos dela. Só que ré, formalmente, era só a viúva. E ele batalhou muito para que a investigação caminhasse, era no interior, foi difícil, ele batalhou muito para que existisse ação penal. Sabe aquela pessoa que está com o negócio engasgado aqui durante 2, 3 anos, a morte do filho, acreditando que é realmente até o terceiro grau, João. Então a gente vai ter, ele carregava, Darlene, essas informações, ele tinha muita convicção de que o irmão dela ajudou, de que a mãe dela ajudou e etc. Só que não tinha muitos elementos de prova. Ele, durante o processo, é indicado como alguém a ser ouvido, e quando chegamos na audiência, a defesa queria que ele fosse ouvido, Emerson, na condição de testemunha, prestando compromisso. E qual era o argumento da defesa? O 208 fala só em parentes do réu. Qual era a jogada da defesa? A defesa conhecia o suficiente a ele, Darlene, e sabia, efetivamente, que ele falaria muito, e que ele falaria coisas que ele não conseguiria provar. E amanhã o acusaria, provavelmente, Tainá, de algum tipo de crime contra a honra ou algo do gênero. Então, no momento em que iniciou a audiência, que ele sentou para ser ouvido, eu disse, excelência, eu quero que ele seja ouvido na condição de informante. A gente perdia força probatória, mas eu não o colocava numa situação de risco de amanhã ter que responder, por exemplo, para um processo, não apenas de falso testemunho ou outros tantos.
né? E a construção quem é que faz? A jurisprudência. Assim como também eu não vou deferir o compromisso a qualquer pessoa que eu perceba tenha algum tipo de amizade ou inimizade com as partes. É o que nós vamos chamar de contradita. Então, o que é apresentar a contradita? É você apresentar ao juiz um impedimento formal pelo qual a gente vai ter, dentro dessa situação, a ideia a ideia concreta da gente ter, dentro desse cenário, né, dentro dessa perspectiva, o direito de uma das partes, Antônio, de recusar efetivamente aquela testemunha. Vou dizer, olha, excelência, o fulano não pode ser ouvido na condição de testemunha porque ele é muito amigo do réu. Ele é muito amigo da vítima. E aí o juiz vai decidir ali, Tainá, se ele é ouvido e se ele é ouvido na condição de testemunha ou de informante. Então, deixa eu organizar o que eu estou querendo dizer para vocês. Primeiro, regra, padrão, standard. Eu sou testemunha, eu presto compromisso, o que eu falo vale como prova, e se vale como prova, eu amanhã, ao faltar com a verdade, cometo o crime de falso testemunho. Exceção, eu ser ouvido na condição de informante. Portanto, eu não presto compromisso, não tenho risco de ser responsabilizado por falso testemunho, mas o que eu falo, aspas, vale menos. Vai valer menos porque não tem realmente o pacto, o concreto em relação a isso. Muito bem. Quem são essas pessoas que não prestarão compromisso, Tainá? O 208 traz 3. Menores de 14, pessoas com enfermidade, parentes do réu. A jurisprudência estendeu para parentes da vítima e o Código fala também da questão da contradita. Essas pessoas que forem contraditadas não prestarão compromisso. Há, no entanto, um artigo que é mais interessante, que é o artigo 207. Olha o que nos diz aí o 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. O que ele está dizendo aqui, Emerson? Se aquela pessoa recebeu aquela informação, Mônica, por sigilo profissional, ela está proibida, veja a palavra que o Código usa, Luísa, proibida de ser testemunha. Aqui eu estou me referindo ao psicólogo, ao médico em geral, ao psiquiatra em particular, ao advogado, ao padre, lá na confissão. Então, no momento em que eu informo para um advogado algo, no momento em que em confissão eu falo algo, no momento que numa sessão com um psicólogo, com um psiquiatra, eu falo algo, o que nós vamos ter ali, dentro desse contexto? A proibição daquele profissional ser testemunha. Veja que aqui é importante, Kleber, que a gente entenda que a discussão aqui, Marília, não é se eu vou ser ouvido na condição de testemunha ou se eu vou ser ouvido na condição de informante. A discussão aqui, Marília, é que eu não vou ser ouvido de jeito nenhum. Está proibido, é vedado. Esse camarada não vai ser ouvido no processo. E eu queria muito saber, Tainá, por que tanto exagero meu? Por que eu estou tão exagerado com esse negócio desse cara não ser ouvido? Não vai ser ouvido, precisa desse exagero todo. Estou tão afetado hoje, acho que é carnaval, eu estou extremamente afetado aqui para dar aula para vocês hoje. Mas enfim, esse cara não vai ser ouvido. A não ser que a pessoa interessada, ou seja, Emerson, aquela pessoa que prestou as informações àquele profissional, desobrigue o profissional e o profissional queira depor. Então vamos imaginar o seguinte, eu sou réu de um processo, procurei a doutora Letícia, falei ali para a Letícia tudo o que aconteceu, confessei o crime, disse que fui eu mesmo, que eu atirei só para ver a queda da pessoa e etc. A Letícia me cobra um valor que eu não posso pagar como honorários. Eu digo, doutora, muito obrigado, foi bom lhe conhecer, mas não rola para mim.
Aí eu contrato um outro advogado, ou o Estado confere a mim um advogado ativo, ou um defensor público, e etc. Não é possível, é vedado, trazer a Letícia como testemunha desse processo, porque ela recebeu aquelas informações com base na proteção do sigilo profissional. No entanto, se eu, parte interessada, a desobrigar, portanto, se eu digo, doutora, se a senhora quiser, pode ser testemunha, ela não será obrigada a ser testemunha. Ela terá a faculdade, Tainá, de escolher se quer ou não ser testemunha. Então, olha que interessante, como é que eu trato essa pessoa, Leila, que recebeu essa informação como profissional coberta por esse manto aí de sigilo. A princípio, ela está proibida, e o máximo que eu consigo chegar, Leila, é em facultar a ela o direito de ir. Mas em nenhum cenário ela estará obrigada. O máximo que ela sai, Luísa, é do proibido para o permitido, mas não chega no obrigado, que é a regra em relação à testemunha. Porque a regra qual é? Se eu sou indicado como testemunha, eu tenho que ir. Não é uma escolha minha, não é uma liberalidade. Nesse caso, é uma escolha. Consegui explicar? Uma última coisinha sobre testemunha. Olha o que nos diz aqui o artigo 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido a testemunha trazê-lo por escrito. Eu não posso, Emerson, na hora que eu sou indicado como testemunha, chegar lá e dizer, excelência, está aqui minhas respostas. O juiz vai dizer, mas meu amigo, eu nem lhe perguntei. Como é que você já traz as respostas? Qual é a razão de ser, Mônica, disso aqui? A razão de ser é que eu tenha, efetivamente, uma espontaneidade naquela determinada prestação de depoimento. A razão de ser aqui, Luísa, é que eu possa ter uma percepção, né, de entonação, de intensidade, né, perceber, a gente percebe, e sobretudo quem é do direito, percebe muito quando a pessoa está mentindo. Ela dá uma gaguejada, né? É claro que é normal você estar nervoso ali. Eu me lembro de um caso, até relatava isso agora há pouco na aula do horário AB, em que a testemunha dizia assim, meretríssimo, meretríssimo, o bichinho não sabia que meretríssimo não era aquele cara, era outra pessoa, meretríssimo, né? E teve um caso, João, isso foi um amigo, um grande amigo meu do tribunal, trabalhou muito tempo no primeiro grau, e aí o juiz perguntou para uma testemunha, Darlene, o senhor viu quem praticou esse fato? Como é que ele era? A resposta da testemunha, veja o naipe. Disse, doutor, era um neguinho feio, assim, mais ou menos como o senhor. Ele era mais ou menos como um senhor, um neguinho assim, meio feio. Imagina o valor probatório dessa testemunha, né? Não se pode necessariamente, pode ser até acusar de racismo, tá, mas não pode acusar de falso testemunho por isso, né? Porque quem vai garantir que ele não estivesse falando a verdade. Então, a gente percebe aqui que a ideia do 204 é eu facultar a ele uma maior credibilidade. Da verdade, ele pode até consultar, como diz o parágrafo único aí, algum apontamento, alguma coisa que ele levou escrita, mas ele não pode responder por escrito. Somente aquelas pessoas que estão aqui no artigo 221, em seu parágrafo 1º, é que é possível que eles venham a responder por escrito. Quem são? Olha aí, presidente da República, vice-presidente da República, Senado Federal, presidente da Câmara, presidente do Supremo. Então, na verdade, é o presidente da República, o vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo. Aquelas pessoas que estão na linha sucessória. Estas pessoas vão receber por escrito, Kleber, as perguntas, e aí entregam por escrito ao juiz as perguntas. Só essas 5 pessoas no Brasil. Luísa, pergunte depois o Rômulo, por favor. Depois o Emerson. Jura? Eu fico com peso na consciência, Luísa. Pergunte, Rômulo. Professor, eu tinha saído por uns instantes, então não sei se o senhor falou a respeito. Tem algum caso em que a testemunha é obrigada a testemunhar? A regra é que ela é obrigada. A regra é ser obrigada. A exceção são casos como esse, ser parente do réu. A exceção é, por exemplo... No caso 207, né? Exato.
mas você parta sempre da regra da obrigação, porque eu tenho um dever de colaboração com a justiça, não é uma mera liberalidade minha. Tá? A testemunha é obrigada, o informante também ou não? Também, ele apenas tem que ir, e aí vai ser ouvido na condição de informante, portanto, reduzindo o valor probatório. Mas ele não pode dizer, eu não vou porque eu sou informante. Não, vá, responda as perguntas, e dentro do processo eu vou calibrar, Rômulo, qual é a importância que eu dou para aquelas palavras. Ok, obrigado, professor. Diga, Emerson. Professor, são duas perguntas. Primeiro, tem alguma justificativa do porquê de somente presidente, vice, terem essa possibilidade de responder por escrito? E a outra pergunta é a seguinte, com relação à testemunha que durante o processo, ela já deu um depoimento, e durante o processo ela acaba morrendo. Por exemplo, esse final de semana eu estava vendo o caso de que passou no Fantástico, de uma chacina que ocorreu no Pará há alguns anos. E uma das duas testemunhas chaves, ele acabou sendo assassinado recentemente. Então, assim, para o processo, o testemunho desse que acabou sendo assassinado, que acabou morrendo, qual é o peso, então, que o testemunho dele, que não vai poder ser repetido, não vai ser contestado, vai ter dentro do processo? Pergunta excelente, excelente. Eu vou responder primeiro a primeira, e adivinha, depois eu vou responder a segunda, né? Oh, meu Deus, um gênio, rapaz, é um pequeno Einstein, né? Ó iluminado, ó professor tão iluminado. Mas veja, a primeira pergunta, eu posso te responder de duas formas, tá, Emerson? Primeiro, de uma forma um pouco mais objetiva, que se tratar desigualmente aqui as 5 maiores autoridades da República. Se você perceber aqui, ele está tratando apenas o presidente, o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo. São as 5 maiores. Porque não adianta o cara ser ministro do Supremo, não adianta o cara ser deputado, não adianta o cara ser senador. Ele tem que estar na presidência. E é a resposta mais objetiva. Mas eu tenho uma outra resposta um pouquinho melhor do que essa, que é a gente fazer uma interpretação histórica do artigo 221, parágrafo 1º. Este código que nós estamos estudando, e este artigo em particular, foi escrito em finalzinho da década de 1940, tanto é que ele é promulgado em 41, pelo ministro da Justiça do Getúlio Vargas, na época, que era um cara chamado Francisco Campos, Chico Campos. O Chico Campos é o cara que escreve o Código Penal, escreve o Código de Processo Penal, João, e é o cara que escreve a Constituição de 37, a polaca, né? Então é um cara que é o recebedor das origens, das ideias, por exemplo, de um alemão chamado Carl Schmitt, né? Nós temos, inclusive, o orgulho na universidade, eu particularmente tenho um imenso orgulho, Emerson, de que esse alemão, esse Carl Schmitt, o maior especialista brasileiro nesse cara, é o professor Martoni Monte Alverne, meu orientador de mestrado, de doutorado. O professor Martoni conhece a obra de Carl Schmitt, indo e voltando, e é um profundo conhecedor desse período histórico do direito constitucional. Então, assim, a gente vai perceber nesse momento, Kleber, uma escrita dentro de um governo autocrático, ditatorial, de um ministro da Justiça que está escrevendo um código, está escrevendo a Constituição, está escrevendo uma regra procedimental para agradar o presidente, chefe dele. Né? Então, assim, por mais que eu possa, não é tão desarrazoado, tanto é que até hoje, 2021, a gente continua com a mesma regra. Né? Essa é a minha explicação, por isso que eu comecei pela outra, né? Dizendo que, de qualquer maneira, privilegia-se 5 autoridades da República, mas a origem disso vem desse momento histórico de alguém profundamente envolvido com um governo autocrático, um governo ditatorial. Eu não sei se vocês já assistiram, por coincidência, essa semana, eu acho que foi sábado, Antônio, ou foi domingo, mas acredito que seja sábado, eu peguei o finalzinho, já tinha até assistido outra vez, um desses canais a cabo, o filme Getúlio, que é com Tony Ramos, né? Tony Ramos, uma interpretação descomunal, né? Incrível, muito bem feito. E o filme retrata com uma certa proximidade, né? Claro, com alguma alegoria própria de uma obra de ficção, né, Tainá? Mas ele retrata dentro de uma proximidade aquele momento histórico. Então, a parte interessantíssima que o Getúlio diz, olha, eu não tenho muito apego à lei, eu já rasguei 2 constituições, né, porque ele tem a Constituição de 34, que ele manda para o espaço e faz a de 37, e já tinha rasgado a anterior, de 1891. Então, a gente vai perceber claramente o momento histórico em que isso é redigido. A tua outra pergunta é mais interessante,
porque ela é um pouquinho mais aprofundada. O que, que a gente tem naquela pergunta? Aí você faz o seguinte questionamento. Eu não cheguei a assistir o Fantástico esse domingo, porque domingo aqui a minha internet, a minha TV a cabo pifaram. Então eu não tive televisão na internet. Mas pegando o que você nos passa, que já é fundamental, o que o Emerson está perguntando? Rafael, é um processo, num caso de homicídio, né? Emerson, era de grupo de extermínio, né? Era uma coisa assim. Uma chacina que ocorreu num acampamento sem terras. Uma testemunha que era a testemunha do processo é morta. Como é que eu trato isso? Tudo vai depender, e a gente vai voltar, Emerson, nossa primeira aula sobre provas na terça-feira da semana passada, do momento em que aquela testemunha é ouvida. Se ela foi ouvida durante a fase judicial, portanto, mediante contraditório judicial, e posteriormente ela morre, o testemunho dela vale como prova, está nos autos, está documentado. Eu não posso contestá-lo. Eu posso até confrontá-lo, é diferente. Confrontar com outros testemunhos, com outras provas. Mas ela é uma prova válida. Se, no entanto, ela foi ouvida durante a fase de inquérito, durante a fase de investigação, e morre por causas naturais ou porque mataram, antes da ação penal, aí eu vou ter que efetivamente visualizar um outro contexto, porque obviamente ela não vai poder ser mais ouvida, né? E eu não vou nem avançar muito, porque eu tenho um problema, Antônio, que eu tenho medo de alma, eu me pelo de medo de alma, né? Uma vez um aluno veio me pedir, Tainá, para ser orientador dela, de monografia, que ela queria escrever sobre provas psicografadas no processo penal. Eu disse, minha filha, nós temos um problema aqui que não é de direito, é um problema de medo mesmo, de frouxo. Eu não vou encarar um tema desse, que eu me pelo de medo de alma. Não tenho medo de muita coisa, não, mas morro de medo de alma. Então não vai dar para ouvi-la novamente, né? Ela morreu. E aí, se ela tiver sido ouvida durante o inquérito, portanto, sem o contraditório, lembra daquilo que nos diz o 155, que a gente viu na aula passada. Né? O juiz, deixa eu transcrever de novo aqui, a gente viu na terça-feira passada, na verdade. Olha o que é que diz aqui o 155. Não ri não, Fairouz, é sério, me pelo de medo. Eu fui assistir com os amigos, do tempo dos teus filmes aí, Emerson, é o novo também esse filme. Eu fui assistir sem saber, com os amigos, um filme chamado Os Outros. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Fairouz, eu li a sinopse e tinha assim, o fulano vai para a guerra, tá. Aí eu só li essa parte. E eu gosto muito de filme de guerra, tal, não sei o quê, tanto é que a minha tese de doutorado é sobre guerra. Hoje eu faço um pós-doutorado em ciências militares. Adoro isso. Tal. Fui assistir. Meu irmão, quando começa esse filme, que é Alma no Meio da Canela, eu estava com um grupo de amigos, eu com vergonha de dizer que estava com medo, Tainá. E é alma, e tome espírito, e tome não sei o quê. Tem uma véia, né, no filme, que é a única que está viva, Emerson. Eu mandei um grito nesse não quero desistir. Na hora que eu gritei, eu vou embora. Pode me chamar de frouxo, me chame do que for. Né? Foram as duas experiências difíceis que eu tive em cinema. Foi esse e foi o outro, que é um filme extraordinário. Eu reconheço que o filme é muito bom, mas o que eu suei naquele filme, que me ajudem aí, eu até traumatizei, esqueci o nome, com Bruce Willis. Sexto Sentido. Meu irmão, quando aquele menino começa a ver alma, e tome alma, e não sei o quê, foi difícil, foi pena. O Sexto Sentido ainda consegui encarar melhor, mas os outros é traumatizado até hoje, não tem quem me faça ver de novo. Né? 1917 é fantástico, Marisa, e é o tipo de filme que a gente só tem que assistir em cinema. Na verdade, foi o último filme que eu assisti no cinema antes da pandemia, né? Porque ele tem uma pegada extraordinária, assim. Qual é esse aí? 1917? 1917, Cristiane, já tem nesses streams aí, acho que tem no Netflix. É muito bom. Ele tem uma experiência diferente no cinema. No cinema ele realmente se agiganta. Eu não domino muito bem, mas eu confesso, a Primeira Guerra Mundial. Eu sempre li muito mais sobre a Segunda Guerra, mas está muito bem feito.
muito bem feita. Enfim, só concluindo, tudo isso aqui é para terminar a pergunta do Emerson. Professor, e essa história que o senhor disse aí da monografia, e essas psicografadas, elas não tenho a menor ideia, eu não estudo isso, não elas sei. São apreciadas como texto? Não sei, eu nunca estudei isso, eu não leio nenhum artigo sobre isso que eu tenho medo. Não tenho a menor ideia. Não sei, né? Porque perceba, para eu estudar isso, eu tenho que pressupor que existe algo. Se existe algo, eu tenho medo. Se tem medo, não dá para estudar. Pronto, acabou. Eu não tenho como desenvolver. Não, vai ser a primeira pergunta, Cristine. Professor, seu microfone. É a primeira pergunta em 3 perguntas. Professor, tem alguém desligando seu microfone. Não brinque com o negócio, não, por favor. Foi só... Não faça um negócio desse, não. Pelo amor de Deus, né? Para, gente. Chega, me deu uma coisa agora, pelo amor de Nossa Senhora. Calma aí, não faz brincadeira dessa, não. Tem um filme desse na Netflix. A negada é ruim, viu, Emerson? O povo é ruim mesmo, meu irmão. O cara não pode revelar uma pequena fragilidade. Bem que eu vi um vulto passando ali, professor. Monta mesmo, né? Eu digo é válida. Então, Emerson, para a gente poder tentar responder sua pergunta. Se ele foi ouvido durante o inquérito, aí eu tenho que aplicar o 155, ou seja, eu não, obviamente não vou poder tomar novo depoimento dele depois, e aí eu tenho que fundamentar a minha sentença, a minha decisão, com outros elementos de prova, usando aquele depoimento da fase processual. A negada é ruim, estou só vendo, viu, Eduardo? A negada é perversa. A gente vai ter, efetivamente, que usar a prova no contraditório, e aí eu trago aquele depoimento da fase policial como um elemento a mais de convencimento, mas ele não tem mais a força de sustentação. Então, para responder de forma muito objetiva, vai depender muito da maneira ou do momento processual em que ele efetivamente vai ser ouvido. Tá? Se foi ouvido com contraditório judicial, portanto, na fase judicial, ou se foi ouvido antes disso. Maísa, se ele sofrer ameaças, eu tenho que criar condições para que ele seja ouvido sem essas ameaças. Se for o caso, incluí-lo num programa muito, muito frágil, muito incipiente que existe no Brasil, que é de proteção à testemunha, muito mal elaborado, muito mal executado, mas isso não pode, por si só, eximi-lo da obrigação de depor. Tá? Cristine, só para não ficar na ausência total de resposta. Existe uma divergência muito grande sobre essa questão de provas psicografadas, porque você traz para o direito uma discussão que é uma discussão preponderantemente de fé, né, de crença. É difícil você ter uma prova científica desse tipo de elemento, né, Luísa? É uma questão de você acreditar ou não, de você ter medo ou não. Né? Então, assim, existem alguns que defendem essa prova, mas ela ainda não é aceita no Brasil de forma segura, minimamente, em relação a isso. Vitor, se ela se recusar a depor, ela pode ser conduzida coercitivamente e ela pode responder pelo crime de desobediência. Ela responde pelo crime de desobediência, ela tem uma obrigação de depor, e ela pode ser conduzida fisicamente para o fórum para prestar depoimento. Leila, existem várias técnicas, né? A psiquiatria forense, a psicologia forense colaboram muito com isso, né? Manda buscar, literalmente manda buscar, que é a coindução coercitiva. Então, Leila, existem técnicas para isso. Claro que nenhuma delas é infalível. Por exemplo, o próprio chamado detetor de metais, né, que muitos países, inclusive, usam, no Brasil não é considerado um aferidor preciso em relação a isso. Exatamente, o Marcelo Cedrião tem alguns cursos, né, João, que ele desenvolve em relação a isso, tal, é bem interessante. Pessoal, sobre prova testemunhal, alguma coisa a mais? Exato, mas existem algumas ideias, né? A psicologia sinaliza, por exemplo, se eu te pergunto, mas você olha para cima e para a esquerda, isso é porque você estaria acessando uma parte do cérebro
que fala de imaginação, de criatividade, o que denotaria ou sinalizaria que você estaria ali a mentir ou a preparar uma mentira. Por mais que a gente tenha esses indicativos, né, há pessoas, eu tenho certeza que vocês já conviveram com pessoas assim, né, Tainá, que mentem com uma tranquilidade que você é impossível você perceber esse tipo de situação, né? A gente tem aí um ou outro político que diz, não, eu nunca fiz isso, eu nunca estive lá, né? Tem um filme em 8K, né? Som surround, 7.1 canais do cara lá, e ele diz, eu nunca estive lá, não sei nem quem é esse cara, não sei. Então, tem uma galera que é profissa mesmo em matéria de mentira, né? E tem uma galera que é mitômano, né? Existe uma enfermidade mental, né? Que é a mitomania, que é a compulsão por mentir, né? Eu conheci algumas pessoas assim que é impressionante, o cara mente com uma convicção que você até fica em dúvida se realmente o cara não está falando a verdade, mesmo se você sabendo que o cara está mentindo, tamanha a convicção disso. Então existem técnicas, né, muito bem estruturadas na psiquiatria forense, na psicologia forense, mas com um grau de subjetividade, mas que é complicado você chancelar que aquela pessoa está mentindo por isso. Vamos para a prova de interrogatório. Essa é muito simples, né, muito mais simples do que a prova de testemunha, a prova testemunhal. Primeira coisa importante, Luísa, interrogatório é interrogatório do réu, tá? Falar em interrogatório, eu estou falando necessariamente, está na interrogatório do réu. É redundância afirmar. O interrogatório do réu é como entrar para dentro, subir para cima, porque no processo penal só o réu pode ser interrogado. Então, como fala interrogatório do réu, nos dá a falsa ideia, Kleber, que outra pessoa poderia ser interrogada. Não precisa falar que é do réu. Só ele vai ser interrogado, né? E esse interrogatório vai ser feito pelo juiz, e o juiz poderá facultar às partes, veja o que diz aqui o artigo 188, algumas perguntas. Após proceder o interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. Esse interrogatório, para começar, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é qualificação. E a segunda parte, o mérito. Então, todo interrogatório, Antônio, ele vai ser dividido nessas duas partes. Primeiro, eu vou qualificar aquele réu. A qualificação é a qualificação mesmo. Nome, estado civil, onde é que mora, Emerson, o que faz, tá bom? Nessa parte, Paula, ele não pode exercer o direito ao silêncio. Que é o direito ao silêncio que vocês aprenderam no semestre passado, não se aplica, Fairuz, nessa parte da qualificação. Aqui ele tem a obrigação de falar quem ele é, onde ele mora e etc. Superada essa etapa, a gente parte para o mérito. O mérito aí já é falar sobre o fato. Então, o mérito aqui já é, efetivamente, falar sobre o fato. Então, quando eu falo de mérito, eu estou falando de fato. Aí, nesse momento, eu vou reconhecer a ele o direito ao silêncio. Tá? Então, o interrogatório é feito pelo juiz, perguntas que o juiz faz. Depois que o juiz esgotou as perguntas dele, pode indagar, Tainá, se a acusação e a defesa querem complementar com mais alguma pergunta. O juiz vai fazer o filtro aí para saber se aquela pergunta ela é adequada. E esse interrogatório é dividido nessas duas etapas. Primeiro, a qualificação, depois o mérito. Primeiro, eu vou qualificar para saber se aquela pessoa é quem de fato eu quero interrogar, e aqui não se fala em direito ao silêncio, e depois eu vou para o mérito. Aí ele vai responder o que quiser, se quiser, lembrando, né, é importante a gente lembrar que o direito ao silêncio não vai gerar qualquer tipo de presunção. É claro que eu vou abstrair agora o momento que nós estamos vivendo, porque o momento que a gente está vivendo é um momento extremamente atípico, né? Mas em condições normais de temperatura e pressão, depois que nós superarmos tudo isso, se Deus quiser, e ele vai querer, né? Porque ele é bom, a gente volta para essa lógica que eu vou explicar para vocês agora. Qual é a lógica? A regra é que o interrogatório seja feito, presencialmente. A regra é que esse interrogatório seja feito
presencialmente. O código traz aí no parágrafo 2º do artigo 185 situações nas quais eu posso realizar o interrogatório por videoconferência. Óbvio que isso aqui só vale, ou seja, a regra é ser presencial e a exceção ser por videoconferência, em condições normais de temperatura e pressão, que nós não estamos vivendo no momento. Né? Se a gente estivesse em condições normais, a gente estava juntos lá na Unifor, agora, desfrutando da nossa convivência física. Não dá, a gente está fazendo tudo remotamente. Então, o que o código diz aqui? Eu só posso realizar a videoconferência para o interrogatório em situações extremas. Gravíssima questão de ordem pública, que é o que nós estamos vivendo. Então, hoje, os interrogatórios são feitos por videoconferência com base nesse inciso 4º. A gente vive uma questão de ordem pública muito grave. Tá? Emerson, tanto a qualificação quanto a parte do mérito tem que ser documentado. Então, não necessariamente precisa ser escrito. Naqueles casos em que eu estou gravando em vídeo e áudio a audiência, eu não preciso documentar por escrito, eu já estou documentando em vídeo e áudio, que hoje, inclusive, é a regra. Né? Hoje é muito comum que a gente grave. Não só é mais rápido, como Tainá, é mais seguro. Né? Você, sobretudo para o 2º grau, aqui só um pequeno parênteses, a maioria das audiências hoje, quando eu digo hoje, eu estou falando antes da pandemia, né? Elas já tinham depoimento de testemunhas e o interrogatório gravados em vídeo e áudio. Qual era a razão de ser? Não era só economizar tempo, é você ter uma prova um pouco mais segura. Porque uma coisa é você ler um depoimento que foi transcrito em papel. Outra coisa, né, Kleber, é você escutar a pessoa falando, é você ver a expressão facial daquela pessoa, sobretudo no 2º grau. Eu que trabalho no tribunal, muitos processos, quando nos chegam, são fundamentais a gente ter acesso. É fundamental a gente ter acesso. Quarto de qual artigo, hein? É 185, parágrafo 2º, Cristiane. Então, acaba sendo muito útil a gente ter a possibilidade de ver aquele vídeo, e não apenas a transcrição de um depoimento, de uma testemunha, mesmo do interrogatório. Tá? Então, hoje a regra é a gravação em vídeo e áudio. Então, o que é importante no interrogatório? A gente perceber que ele é apenas a auditiva do réu, a gente perceber que o juiz vai perguntar, mas depois vai facultar as partes para que as partes também possam fazer esse questionamento, esse é um ponto importante. Depois, né, também dentro desse contexto, a gente vai perceber a possibilidade de dividi-lo nessas duas etapas, sendo a qualificação a primeira e o mérito a segunda. E o interrogatório, a última coisa importante, ele é meio de defesa e é meio de prova. O que isso significa? Que ele tanto é um elemento para a construção da defesa, Tainá, ou seja, eu estou ali no exercício da chamada autodefesa, aquela manifestação expressa do réu, quanto também é um meio de prova. Aquilo que o réu fala, ele tem o direito de não falar, mas uma vez falando, uma vez respondendo aos questionamentos, Luísa, aquilo que ele fala é prova. E pode sustentar, por exemplo, uma condenação, né? Pode ser, dentro do resto dos elementos da prova, ser considerado. Não é porque é o réu que está falando que eu não vou poder utilizá-lo. Ele tem o direito de silenciar. Se ele não usou esse direito, até aquela história dos direitos de Miranda, né? Você tem o direito de não falar, tudo que você falar pode, será usado contra você. Essa é a base que a gente vai ter para esse raciocínio. Enquanto vocês pensam nas perguntas, deixa eu só fazer rapidinho aqui a chamada. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, como sempre, né? Realmente ótimo tê-los aqui, é muito bom saber que vocês estão junto comigo. Deixa eu só fazer a chamada e aí eu ouço as perguntas de vocês. Só um minutinho.
Só um minutinho. Prontinho. Queridos, mais alguma dúvida? Gostaram da aula? Eu sempre pergunto isso. Estão gostando do ritmo de aula? Tá tranquilo? Tá beleza? Né? Tá ótimo, professor. Obrigado pela presença, tá certo? Foi bom a gente estar junto aqui. Quinta-feira a gente continua com o estudo das provas. Um beijo grande, fiquem bem. Letícia, na torcida, Débora também. Estamos aqui na torcida pela recuperação de vocês. Tá bom? Um beijo grande. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite, professor. Boa noite, professor.